Hoje é o sétimo dia, dia 17, segunda-feira. Temos boas notícias e temos notícias não tão boas assim. Vou começar pela notícia ruim, de fato, né? Primeira notícia não tão boa é que eu esqueci de arrumar meu time ontem. Tem um jogo que eu jogo aqui que se chama Hat-Trick. É um jogo basicamente ali de futebol, simulação de futebol ali. Aí você tem uma liga, enfim. Aí você tem jogo todo domingo e toda quarta. E ontem, domingo, era o dia mais importante, assim, porque... Vou colocar um print aqui. Eu tava disputando um grupo de 8 times e eu tava em segundo lugar, abaixo, se eu não me engano, 1 ou 2 pontos abaixo do primeiro colocado. E ontem foi o dia que eu tive uma disputa direta com o primeiro colocado. Eu esqueci de arrumar a escalação do meu time e acabei perdendo esse jogo. E pela simulação que eu tinha feito, se eu tivesse arrumado corretamente, a minha probabilidade de ganhar era bem alta. Então... não vou mais ser campeão, porque acho que só tem 2 jogos. Provavelmente o primeiro colocado não vai perder e eu não vou conseguir ganhar 2 partidas. E ele perder 2 e eu ganhar 2, assim por diante. Então, perdi minha chance. Tudo por falta de desorganização. Acabei esquecendo de arrumar. Essa é a notícia ruim, né? Notícia positiva. Aí vamos lá, passando pelas categorias agora, né? Meu carro tá praticamente finalizando ali a arrumar a reforma dele ali. Então eu vou conseguir pegar amanhã, provavelmente, e vai ficar 0. Eu acho que eu vou conseguir vender sem nenhum tipo de problema, né? Então esse é um ponto positivo. A questão financeira não é nenhuma grande alteração, né? Eu acho que essa questão do carro é um dos impactos que podem ter, mas eu vou pegar amanhã, então já está praticamente resolvido. Na questão pessoal, eu acho que a semana começou muito bem, porque eu consegui me organizar bem hoje na parte da manhã, onde eu consegui arrumar a casa, eu consegui me organizar bem, eu consegui planejar meu dia bem, eu consegui também fazer mais marmitas, então preparei a comida e depois congelei, fiz mais marmitas, e foi muito positivo isso. Em teoria eu já consegui adiantar, eu ainda tinha algumas marmitas para essa semana, eu já consegui adiantar dessa semana e já tenho um pouco para a próxima semana. Então foi como se eu tivesse já criado um pouco de gordura, né? Fiz algumas compras de mercado que eu tinha que fazer, então relativamente interessante e importante. Na questão de saúde e físico, eu consegui treinar, treinei bem, eu comecei a utilizar 2 aplicativos, como eu falei ontem, né? Vou até gravar aqui agora para mostrar os aplicativos. O primeiro aplicativo, ele se chama Heavy. O que esse aplicativo faz, como você pode ver aqui na minha tela? Que é o treino que eu fiz hoje no caso. Então aqui a gente consegue ver um resumo, e aí como eu tô com o meu relógio, ele consegue medir os batimentos e tudo mais. Aí ele mostra o treino que eu fiz, o exercício que eu fiz, a quantidade de peso e a quantidade de repetição. E aqui um ponto interessante é quando você bateu o recorde, né? Você evolui o treino, faz uma progressão, ele vai mostrando aqui esse feedback, né? Então esse foi todos os exercícios que eu fiz, o peso e tudo mais. O lado interessante é que ele mostra histórico aqui, né? Então você consegue ver quando que eu estava mapeando. E aqui é os treinos que eu já deixei salvo. Então, por exemplo, hoje eu fiz um treino de bíceps. Ele já mostrou aqui essa visão. Eu poderia até mostrar mais, mas é a versão Pro. Então ele mostrou o último mapeamento que eu tive, né? Quanto peso eu fiz e tudo mais. Eu conseguiria dar um start nesse volume, eu consigo ver repetições e tudo mais. Eu tenho outro treino que eu salvei aqui que é de quadríceps, que provavelmente eu vou fazer amanhã. Então ele mostra assim também. E para startar é só clicar aqui na rotina. E eu também posso adicionar uma nova rotina, um novo treino, e ele tem vários exercícios onde eu posso selecionar. Por exemplo, se eu pegar esse exercício, eu adiciono ele adiciona aqui, eu posso adicionar uma série de repetições e selecionar o peso também. Isso é interessante para a gente conseguir ir mapeando, né? E montando a progressão. Então, na próxima vez que eu for treinar bíceps, eu vou saber que a última vez que eu fiz foi dessa forma, com esse peso, essa quantidade de repetição. E o interessante é que ele mede, eu consigo controlar pelo celular também. Então isso é bem interessante, tá? Um outro aplicativo também que eu comecei a usar hoje, já tinha usado antes e voltei a utilizar agora, é o MyFitnessPal.
Esse aplicativo aqui ele é bem interessante, porque de acordo com o que eu coloquei aqui de informações, peso, altura, enfim, ele mostra aqui algumas informações. O primeiro ponto é, eu posso cadastrar as informações aqui do que eu fiz. Por exemplo, hoje eu cadastrei aqui meu café da manhã, vou cadastrar o restante daqui a pouco, depois de terminar de gravar esse vídeo. Eu posso cadastrar comidas, alimentações, por exemplo, de manhã eu como uma crepioca, e aí eu já é uma alimentação que eu salvei aqui, né? Eu coloquei certinho. Eu posso escanear o alimento também, criar novos alimentos, escanear o alimento aqui. E eu posso ir cadastrando tudo que eu fiz. Ele também sincroniza aqui, ó, junto com o que tem do relógio, o treino, quantidade de passos que eu dei hoje, quantidade de água. Então, por exemplo, hoje eu bebi praticamente 2 litros de água. Então aqui tem como cadastrar. E aqui nessa parte é bem interessante porque ele mostra essa informação, que ele mostra a quantidade de proteína, de calorias que eu preciso e tudo mais, e aí ele consegue fazer a distribuição. Então, o lado interessante é você consegue ajustar a sua alimentação para que você supra a necessidade que você precisa. Então, por exemplo, eu estou treinando. O ideal muito é que eu consiga... eu estou treinando e eu quero também ter uma pequena perda de peso. Então, o ideal é que eu fique dentro dessa quantidade de calorias que eu tenho e consiga atingir essa quantidade de proteínas que é necessária aqui. Então, isso me traz uma clareza do que eu preciso, enfim, e vai acabar me ajudando muito nesse processo. Então, a ideia é... Comecei a usar hoje esses 2 aplicativos e a ideia é continuar utilizando ele para conseguir ter essa metrificação, né? Conseguir vendo diariamente como que está o processo e trazendo clareza. E aí pode auxiliar muito na progressão de peso, na qualidade do treino também e também na alimentação. Talvez escolher alimentos que estejam mais compatíveis ali com o meu objetivo, né? No que eu vou escolher no almoço, no jantar e tudo mais, para ir regulando. E também lembrar pequenas coisas como, por exemplo, a quantidade de água, esse tipo de coisa. Então, esse é o ponto positivo aí da questão de física e de saúde também, né? A questão de estudo foi um básico, assim, nada muito além do esperado, assim. Eu consegui fazer o mínimo necessário ali que eu estipulei como meta. Ainda não consegui evoluir muito bem esse cenário. E na questão profissional, como eu falei, eu consegui fazer um planejamento do dia, consegui fazer os pontos mais críticos assim, quase 100%. Ficou faltando 2 pontos que eu havia planejado, mas infelizmente vai ter que ficar para amanhã. E um outro ponto importante também, eu acabei postando um outro vídeo hoje, então isso é um ponto interessante aí na questão pessoal aí. Foi um vídeo um pouco mais técnico e tal, mas foi bem interessante, bem importante. Então, no geral, foi um bom dia. Eu acho que essa semana, como eu falei lá, tem a questão do feriado e tal, mas no geral eu acho que eu vou conseguir avançar bem aí os pontos que eu tinha elaborado assim e planejado. Tirando esse ponto negativo aí que eu perdi a chance de ser campeão da divisão lá que eu tô, o resto foi muito positivo. Amanhã eu trago mais evolução aí, eu vou tentar mostrar alguns comparativos ali dos aplicativos também e tentar trazer mais alguns detalhes de outras áreas também. E torcendo pro meu Opala ficar pronto essa semana aí. A probabilidade de dar certo é extremamente baixa, mas tô confiante. É isso. Valeu, até mais.